pessoal, boa tarde, Joey, boa tarde, Guto. Estamos aqui com Boa o Guto. tarde. Boa Ele é tarde. o nosso convidado de hoje para fazer uma breve explanação a respeito da culinária catarinense. Então, hoje, saímos do sul, saímos do Rio Grande do Sul, estamos subindo aí, chegamos a Santa Catarina e o responsável por nos abrir a porta da gastronomia catarinense hoje é o Guto Medeiros, chefe e professor do Senac. Muito obrigado, viu, Guto? Passo a palavra para você aí. Eu agradeço o convite seu, né, pelo contato. Gosto bastante de participar desse projeto com alunos, né? Formo alunos no técnico do Senac, já dei formação em águas também, então é muito importante essa nova linha de profissionais que a gente vem captando, né? Vem dando conhecimento, passando conhecimento, e com isso fazendo com que possamos ter futuros grandes profissionais, né? Então eu fico muito feliz quando me convidam, independente de ter aparecido no Google, que eu sou referência da gastronomia catarinense, né? Eu não me sinto muito assim, porque eu sou um carioca, né? E como E você foi parar lá em Santa Catarina? então, eu sou um carioca e que, por motivo de desentendimento familiar, de separação, eu tinha vontade de morar em Florianópolis ou Curitiba. E quando cheguei em Curitiba, em 2013, eu não tive muita oportunidade de trabalho e resolvi descer para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, para onde desce. Eu e um carro, e minhas coisas dentro do carro e mais nada. E acabei parando em Joinville, né, para dormir. E lá eu conheci uma pessoa num café da manhã do hotel, e que essa pessoa não deixou mais eu ir embora de Joinville. E em Joinville eu construí uma carreira muito sólida de trabalho, de respeito profissional, de visibilidade para Santa Catarina, né? Porque a Santa Catarina sempre teve uma culinária muito boa, muito respeitada, mas não era divulgada, né? E eu consegui, num período curto de 10 anos, fazer com que isso tudo mudasse, né? Graças a Deus, com muito trabalho, mas também com sorte, eu não nego isso, tive muita sorte, conhecer pessoas certas, conhecer pessoas que trouxeram para mim as possibilidades, e isso é importante. Não adianta você fazer um curso importantíssimo como esse no Senac e você não ter oportunidades, né? Então é preciso ter oportunidades. E eu tive, né? E aproveitei todas, não neguei nenhuma, tive todas. Todas que apareciam para mim, eu fui agarrando, fui me organizando e fui me transformando em um povo cheio de tentáculos, abraçando tudo. E graças a Deus obtive resultados positivos, né? Construí uma casa com um empresário lá que foi um sucesso. Eu fui eleito melhor chefe vários anos, durante 3 anos, vários anos, não, 3 anos. Depois fui eleito melhor chefe de Santa Catarina. Aí fui indicado para Michelin. Tudo isso trabalhando em Santa Catarina, que era um lugar que ninguém tinha visibilidade, né? Os chefes muito bons lá, mas ninguém tinha peito, né, de se expor, de estar numa rede social ou de participar de um concurso importante, né? Isso eu tive e levei. Não digo hoje que a culinária catarinense é falada ou respeitada por causa de mim, não, porque tem milhões de profissionais lá ótimos, né? Competentes, né? Mas o Google não me deixa mentir que eu sou uma referência, né? Sim, Acho que sim, você por isso que eu cheguei lá, até você. né? E graças a Deus eu sou respeitado por isso. Tenho grandes amigos de Santa Catarina que hoje permanecem lá, né? E tá lá. E como eu vim para São Paulo, foi muito engraçado. Eu trabalhando nessa casa com esse empresário que eu criei lá, essa casa, eu fui convidado pelo Senac para o Senac Joinville para dar umas aulas lá, né? E com isso eu desenvolvi um curso que vocês devem já ter feito, ouvido falar aqui no Senac, o FBG, Ah, né? Esse FBG é criação minha. que bacana. Eu assinei esse FBG. Foi um curso que eu criei lá em Santa Catarina e que virou um sucesso. E a coordenação do Senac São Paulo foi lá conhecer esse sucesso, que se vendia muito esse curso lá. E aí o Senac São Paulo É. abraçou você e não largou mais, pelo jeito. Não, o negócio foi pior, João Carlos. A coordenadora
de gastronomia aqui de São Paulo, que foi lá para conhecer e tal, a gente se apaixonou e casamos, né? Então hoje Nossa, nós... sério? É, Que hoje eu tô casado. bacana, que bacana. Tu viu essa, Joey? Eu escutei, escutei. Deu Pô, investimento, hein? mó gata, né, mano? É da mole. Tava solteiro. Então, assim, Então, aí acabou que o Senac me fez um convite para vir para São Paulo, né? E o resto da história tu já sabe, eu trabalho... Sim. Hoje em dia eu não sou mais funcionário do Senac, né? Eu sou CNPJ, então eu dou cursos pontuais em várias unidades, né? Espero que um dia me chamem para dar na... Tomara que venha um dia para São Carlos. Só me convidarem. E eu vou em Águas, faço aclimação, faço várias unidades aqui no estado de São Paulo, e também vou a Curitiba, vou a Ponta Grossa, então eu fiquei mais livre e fiquei mais feliz, porque eu era só preso à aclimação, né? Então isso foi bom para mim. E também sou professor de gastronomia da Escola Lohan de Gastronomia, com o chefe Lohan. Eu sou o único professor de fora da pasta, né, da escola, que é o de culinária brasileira. E dou aulas particulares, né? Inclusive, dia 25 vai ter um curso maravilhoso meu de comidas no tacho, que é muito... Comidas no tacho. Comidas no tacho. São receitas brasileiras. Eu tenho um projeto chamado Brasil no Tacho, muito legal. E esse projeto, eu estou transformando ele em aulas, em curso. Então, é um curso totalmente imersivo, com 100% de aulas práticas. O aluno vai trabalhar dentro do curso, né? Vai praticar, 100% prático. E vai aprender a fazer 6 preparações em tachos, né? E muito legal o curso. São 50 vagas, já está, nossa, quase cheinho já, graças a Deus. E é num sítio, então é um dia inteiro, sabadão, o dia inteiro. O aluno vai para lá, vai sair um ônibus aqui de São Paulo, leva todo mundo, depois o ônibus traz de volta. Os alunos vão ter essa imersão, vão conhecer profissionais que vão estar lá, que são profissionais da área também. Vai estar, já confirmou presença o doutor Costela, que é meu amigo, né? Vocês estão me vendo? Não, Não? Ah, agora desculpa. sim. Parece Eu vi ali que estava... O doutor Costela, eu acompanho ele. É bem. É muito meu amigo, ele vai estar junto. E então esse é um curso maravilhoso, assim, né? Com cobertura da Prazer de da Mesa, uma revista muito, vocês devem conhecer, né? Muito especializada. E aqui em São Paulo eu tenho esses projetos de curso, de aulas, né? E participo do Prazer de da Mesa já há bastante tempo. Todos os anos eu dou aula lá. Minhas aulas, graças a Deus, são bem cheinhas. Então é isso, cara. Eu vivo hoje exclusivamente da gastronomia, com consultorias, aulas, esses cursos que eu faço, alguns workshops, faço alguns programas de televisão também. Mas o que eu quero que vocês entendam é assim, ó, vocês profissionais, futuros profissionais, né? Não sei se vocês tiveram dificuldade com acesso a outros chefes aí que se sentem estrelas e tal, essas coisas todas. Não, o primeiro Mas, chefe que a gente está conversando é contigo. é, Na verdade, a gente conversou no Sul com o rapaz que ele é o responsável pelo Dos Greco. Já ouviu falar deles? não, nunca vi. Depois você procura no Instagram, Aham, o Eduardo Greco, né? A especialidade é churrasco. E uhum, aí, mas é um churrasco meio como que não segue os padrões, né, impostos pelos gaúchos, né? tá, Meio como que fez uma reinterpretação do churrasco e tal. sim, E aí não é no espeto, é na grelha, tudo isso. E tá. aí a gente, ele não é um chefe, né? Ele é mais empreendedor do que Bacana, bacana também. e aí tem muita gente na nossa sala que quer se enveredar por esse caminho do empreendedorismo e tal, né? Então a gente procurou conversar com pessoas nessa vertente também. E o Eduardo foi uma ótima escolha nossa. Você é o primeiro chefe que a gente está conversando de fato e a gente está muito animado, né? Entrou a Cleila, na verdade está escrito Keila, mas é a Cleila. Tá. Cleila, esse daí é o chefe Guto, tá? Guto Medeiros. Ele estava falando respeito da história dele. Hoje ele mora em São Paulo, mas é um chefe sensacional que atuou
no estado de Santa Catarina, já concorreu a Michelin, ele estava falando. Seja bem-vinda, tá, Clay? Muito obrigada. Estou muito honrada, né, de poder falar com uma pessoa de vasto conhecimento que nem ele. Então, Cleide, então, só para concluir o que o João Carlos me perguntou, talvez, João, você vai conseguir falar com alguns chefes, outros vão, tu vai sentir que são meio estrelinhas e tal, né? Mas eu vou falar uma coisa para você assim, ó. Isso tudo que eu passei aí, que é uma vida de 36 anos dentro de uma cozinha, João, né? E para chegar, talvez hoje, o que as pessoas acham que eu cheguei, mas eu, na verdade, não cheguei a lugar nenhum, eu só fiz meu trabalho, eu só segui os meus intuitos, eu me dediquei, eu me entreguei, eu fui responsável, eu fui comprometido, que é o que a gente precisa ser. Mas isso, a coisa mais importante disso tudo aí é que nada disso me faz diferente de vocês. Entendeu? Na hora que estamos dentro de uma cozinha, nós somos todos iguais, nós temos que nos tratar iguais, nós temos que nos respeitar iguais, nós temos que ser profissionais iguais. E isso que é o mais importante dentro de uma cozinha, de um local de trabalho. Dentro de uma sala de aula, é um pouco diferente. O professor ele tem o domínio, ele tem a liderança da aula, ele passa conhecimento. Agora, dentro de uma cozinha profissional, que eu já fiz várias, né? Não como chefe de local, mas como consultor e grandes eventos, falo para você, eu procuro sempre nivelar todos que estão à minha altura, trabalhando comigo. Eu não desqualifico ninguém, né? E acredite, cara, eu tenho um feeling muito grande, João, de passar tarefas de acordo com o que eu analiso que a pessoa é capaz de me trazer, entendeu? Isso eu tenho um lado muito bacana, e eu tenho várias experiências com pessoas que trabalham comigo, que gostam desse meu lado, porque eu jamais vou chegar para o João, que não tem um conhecimento disso, e vou falar, eu quero que você faça isso, para te passar por alguma situação, ou criar alguma situação. Constrangedora, né? Isso. Vexatórios. Isso, João. Nunca fiz isso na minha vida, por isso que eu tenho grandes profissionais que me procuram para trabalhar e que trabalham comigo, né? Por esse lado meu, sabe? De aprender a lidar com as limitações das pessoas, porque eu vejo assim, ó, hoje eu tenho 51 anos de idade, já fui jovem, né? E graças a Deus, nesse meu percurso de trabalho de 36 anos, eu conheci pessoas que respeitaram esse meu limite, né? Então eu aprendi a respeitar os dos outros, entendeu? O que você recebeu agora você está dando. É isso aí. Mas vamos lá, o que vocês precisam saber? É o seguinte, em virtude do tempo, né? O Meet ele nos dá 1 hora, porque eu sou assinante premium dele. Então vamos direto às perguntas. Né? Vamos lá. Vamos lá. Aí os outros integrantes aí, se for surgindo alguma questão, tá? Pode fazer. Fique à vontade para perguntar aí para o chefe. Deixa eu pegar aqui, eu tinha feito a anotação. Bom, questão 1. Qual é o principal prato que representa a culinária catarinense, na sua opinião? Rapaz, o principalzão? O principal, por exemplo, se você... Quando sai aquele lance, falou do Rio Grande do Sul, o cara vai pensar em churrasco. Falou da Bahia, eu penso em acarajé, né? Falou de Manaus, Amazonas, eu vou pensar num peixe e tal. O que sintetiza a gastronomia catarinense? Bom, eu tenho a resposta, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês três. Assim, quando vocês pensam em Santa Catarina, o que vocês pensam? Rapaz, eu conheço... Eu sei o que vocês pensam. Eu conheço praia de Santa Catarina, né? Praia da Joaquina, Blumenau não, Camboriú. Fui para esse lado turístico, mas eu acredito que no interior seja uma influência muito grande alemã. Sim. Ó, vou falar uma coisa para vocês dois, ó. Para vocês três, né, que estão aí na aula e os outros que vão assistir os vídeos. Hoje, Santa Catarina, ela tem, vamos dizer, no mínimo 10 pratos bem famosos, assim, bem conhecidos, né? Então, vamos lá. Começando pela região do interior, Blumenau é o Eisbein você come o Eisbein com chucrute. Aí você desce pro litoral, você vai comer a tainha com farofa. Aí você vai
subir um pouco para a região norte, que é Joinville e tal, você vai comer a cuca, ou você vai comer a cueca virada. A cuca é doce. Ou ela a cuca é doce. Porque eu fui para o Mato Grosso. E tem a cuca salgada. E aí o pessoal lá come o churrasco com a tal da cuca. Eu falei, pô, eu nunca vi isso. Então a cuca é doce. Aí no... Doce. Mas aí em Santa Catarina também, em Joinville também, tem o pastel de berbigão, que é uma coisa muito conhecida por causa da região Pantanal ali do mangue, né? Da região de Joinville, que Joinville é a única cidade que tem mar. Pastel o quê? Com berbigão, que é aquele... aquela... Vamos dizer assim, aqui... Deixa eu ver o que posso dar referência como berbigão para vocês. O vongole, sabe? Vamos dizer, o vongolezinho sem casca. Conheço. O vongole sem casca é como se fosse o berbigão lá em Santa Catarina. Então, o que acontece? Então, tem vários pratos que podem chamar principais. Por exemplo, hoje, em Santa Catarina, tem várias festas que referenciam seus pratos, como a festa da tainha, a festa do pirão, que é em São Francisco do Sul, tem a festa do pinhão, que é lá na região da Serra. Então, veja bem, João, Santa Catarina é riquíssima, né? Mas se você precisa de uma resposta pontual, eu daria para... Oi? Não. Foi o meu celular. Eu daria para você, como resposta para essa pergunta, a tainha, que hoje o catarinense ele fica esperando a época do frio e ele colhe lá umas 25, 30 mil toneladas de tainha e vende para o país inteiro, mas a base sai de Santa Catarina, entendeu? Entendi. Então, a tainha. Eu quero fazer uma pergunta. Pois não, Cleila. Vamos, Cleila. O barreado é de qual região? Barreado é do Paraná. Ele fica na cidade do Paraná, pertinho de Curitiba. Já vou lembrar o nome da cidade, tá? Essa cidade, ela liga ali o Paraná com a Ilha do Mel. Então, o barreado, ele é um prato bem tradicional, mas ele é paranaense, não é catarinense, tá bom? Seguindo a mesma linha da pergunta da Cleila, né? Você falou em pinhão. Nossa, eu acho pinhão fantástico. Eu gosto muito. E eu comi um entreveiro que levava pinhão. Eu comi um entreveiro no tacho, como você falou aí que vai fazer comida no tacho, né? No seu curso. Sim. É catarinense ou é gaúcho o entreveiro? Então, ele é lá do sul de Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul. Então, tanto é um prato considerado tipicamente gaúcho, como um prato também considerado tipicamente catarinense. O pessoal aí em Santa Catarina faz bastante. Faz, principalmente lá na festa do Pinhão, né, que fica lá em cima, na região... eu esqueço um pouco o nome das cidades, tá? Desculpa aí vocês, porque... não que faz muito tempo, faz 10 anos que eu saí de lá, mas eu vou lembrando aqui, eu vou dizendo para vocês. Mas a festa do Pinhão, se vocês botarem no Google aí, ele é tradicionalmente, o prato mais tradicional dessa festa é o pinhão, é o entreveiro com pinhão, tá bom? Certo. Tu vai lá, em cada 10 barracas, 11 fazem entreveiro com pinhão para vender. E o que vai nesse entreveiro, além do pinhão? Os 4 tipos de carne, é isso? Vai carnes e proteínas. Vai linguiça, vai carne de porco, vai carne de boi, né? Às vezes bota novilho ou bota cordeiro, né? Depende, né? Mas é muito gostoso, é um prato bem saboroso, é um prato que é uma referência realmente, mas na região sul de Santa Catarina. Bacana. Bom, próxima pergunta. E isso daí tem a ver com o que você falou primeiro lá a respeito de Blumenau. Né? Uhum. Apesar da grande influência alemã, talvez já esteja respondido também, mas vamos lá. Apesar da grande influência alemã, há algum prato que se possa dizer que é considerado puramente catarinense? Lá em Santa Catarina? Tem. Porque quando a gente pensa em Santa Catarina, ela vem recheada com a influência alemã. Alemã e italiana, né? Alemã e italiana também? Isso, italiana também. A muito cuca forte. Italiana.
A Cuca, tem uma região de Santa Catarina chamada Treviso, que a cidade é 100% italiana, entendeu? Bem legal lá, tu vai lá, tu se sente na Itália mesmo, falando sério, é muito bacana, eu fui. Como você vai em Blumenau, você se sente na Alemanha, né? O pessoal em Blumenau toma cerveja quente, você tem uma ideia. Os alemães mesmo, os tradicionais, tem escolas que tem língua portuguesa, mas tem a sequência alemã, entendeu? No ensino. Então, são tradições assim que são levadas a sério, né? Mas eu acredito que o catarinense ele tem como referência gastronômica a base do mar, né? Então, peixes, Acho E que a tainha que você acabou a de falar. tainha, os camarões, né? Essa época agora é do caranguejo, então, né, na região norte de Santa Catarina, que pega Joinville, que pega São Francisco do Sul, cara, é um consumo de caranguejo assim absurdo, muito maior do que o Nordeste, entende? Então, é considerável isso. Mas eu acredito que a tainha é uma criação catarinense, né, pela riqueza que o mar traz para o litoral e que abastece isso. Mas se você sobe a serra, você vai na região do Blumenau, você come o chucrute, você come o Eisbein, você come as salsichas, né, que são feitas lá, alemães. Você come também em algumas regiões do marreco, que é muito tradicional, né? E assim você alimenta a criatividade dessa região catarinense é muito grande, viu? É uma riqueza muito grande. Bom, eu gostei quando você falou a respeito do mar, né? Que Uhum. Santa Catarina tem muito a ver, a gastronomia catarinense tem muito a ver com o mar. E isso digamos assim, se conecta diretamente com a próxima pergunta, Então, que estamos conectados, praticamente, então. que praticamente já está respondida. Olha a pergunta. Santa Catarina tem alguma das mais belas praias do Brasil, tá? Em razão disso, come-se muito peixe e frutos do mar? Já está respondido, já me disse. Sim, Agora vem a pergunta que não quer calar, né? Se sim, e é sim que você já respondeu, há alguma receita assim que a gente que você pudesse dizer assim, João, lá no seu projeto, no projeto de vocês, faça esse prato aqui com frutos do mar ou com peixe, que vai ficar legal. O que você recomenda? bom, é tanto, hein? Nossa, caramba, é muita coisa. Mas eu hoje falo para você assim, Santa Catarina é incrível, né, cara? É um lugar que eu pretendo, quando eu ficar velhinho, acabar minha... Te falar assim, tô cansado. Eu vou voltar para lá e vou acabar minha vida lá, sabe? Mas por quê? É uma riqueza muito grande, né, cara? Você tem uma ideia, ó, hoje, Santa Catarina é o estado brasileiro mais conhecido por trufas, certo? Trufa de chocolate. Não, não. Ah, Trufas, trufa, trufa. trufas brancas que dão na base dos pés de pinhão. Olha. Entende isso? E também por colheita selvagem de porcines, de cogumelos, né? Então hoje se faz excursões. Eu tenho um chefe amigo meu lá que ele colhe excursões e vai colher porcine, vai colher cogumelo dentro da mata, lá numa região de serra de Santa Catarina. E você desce para o mar e você tem a riqueza do mar, né? Então hoje, vamos dizer assim, o prato que é muito consumido, que eu posso te dar uma receita, é uma caldeirada de frutos do mar, né? Ela não é uma muqueca, mas também não é, vamos dizer assim, um preparo tão simples de se fazer. Mas aí eu posso enviar a receita para vocês, sem problema nenhum, né? Para vocês reproduzirem, para vocês produzirem e reproduzirem. E vocês vão gostar bastante, porque ela é muito rica, muito saborosa e de muita substância, assim, sabe? O que vai nesse prato? Então, por ser caldeirada, ele vai bastante frutos do mar. Todos os tipos de frutos do mar que você tiver a possibilidade de colocar nele, ele aceita. Lula, camarão, polvo, berbigão, tudo.
Eu tenho a lista lá, é que Bom, tem aí muito, né? você envia a receita, depois eu vou Eu deixar envio, mas, cara, é muita coisa que vai de preparação de fruto do mar. E ele é comido com o famoso pirão, né? Porque você faz o preparo dele, depois você extrai aquele caldo todinho, bem liso, peneirado, e você faz um pirão, né, escaldado na hora, que é diferente de onde você come em São Paulo, que faz o pirão na panela. Lá não. Lá você coloca a farinha no prato e vem com esse caldo da caldeirada bem quente e joga em cima e escalda ele na hora e faz o pirão ali no prato na hora. Entendeu? É igual no Ceará. É igual no Ceará. Só que só que no Ceará a gente não chama de caldeirada. Aham. É caldeirada, né, que você falou? É. Lá a gente chama de peixada. Ah, sim. Mas esse prato aqui em Santa Catarina, o Cleide, ele não vai peixe. Vai só frutos do Entendi. mar. Só frutos. Então, o nosso é um pouquinho diferente, mas a gente faz esse pirão também, que escalda na hora a farinha no prato. Sim, sim, é muito bom, né? Sim. É muito gostoso. É bem diferente daquele pirão cozido na panela, sabe, ô João? Que vira uma goma, né? Certo. Esse vira um tutuzão escaldado, bem gostoso, viu? Bom, Guto. Ou João, também. Se vocês quiserem, eu posso mandar as duas. O preparo de uma tainha recheada. Nossa, esse deve ser bom. Perfeito. Perfeito. Em vez de fazer uma até mesmo porque é o seguinte, quem vai nos fornecer o ingrediente para fazer o prato é o Senac. E acho que tantos frutos do mar diversificados, talvez falte um ou outro. Agora, se a gente pedir uma tainha, fica mais simples, né? Então eu te mando uma receita de tainha recheada, premiada ainda. Ótimo, obrigado. A gente vai ficar muito feliz. Muitíssimo obrigada. Olha só, agora vamos sair do mar, vamos sair do litoral e vamos para a roça. Né? Excluindo os grandes centros urbanos e cidades turísticas, há algum prato típico na zona rural? O que o homem do campo catarinense come? Marreco. Marreco. Muito marreco. Marreco. Não é pato, nem ganso, é marreco. Eu nem sei se come ganso, mas... E faz assim, ó, o marreco lá, ó. Mas o marreco é da família do pato, não é? Mas ou não tem nada a ver? É uma carne escura, né? Mas bem Sim. tradicional e comido. Ele é geralmente cozido em baixa cocção por longo tempo, no caso é um confit, né? E ele geralmente é comido com alguma raiz, ou aipim, ou batata, ou inhame, né? Eles consomem muito com isso. Certo. Ô, João, você tá anotando? Tá gravando. Ah, beleza. Aí... João, e outra coisa que não pode faltar no interior, a cuca. A cuca. A bendita cuca, e isso daí vai ser uma missão pro Joey. Joey vai fazer a cuca? Ele tem que se virar para fazer a cuca. Ô, Joey, ele é da parte do Dus. Ô, Joey, vou pedir ingrediente. Lá em Santa Catarina tem um campeonato de cuca mais famoso do mundo, que inclusive é patrocinado pela Rede Globo, né? E o ganhador ele vai sempre na Ana Maria Braga todo ano, quando ganha. Aí, Joey. Aí sim, desafio. E o que acontece? Eu, durante 8 anos, eu fui jurado. Então, assim, ó, vou falar com você. Que cidade é Joinville? Joinville. Depois tu bota no Google. Depois tu bota no Google e digita lá, Festival de Cuca em Joinville. Você vai ver. É bacaníssimo, viu? E eu vou te mandar uma receita de cuca para vocês fazerem lá junto com a tainha. Bom, seguindo ainda, Fechou. Vamos ficar na roça ainda, no interior. Uhum. Em Santa Catarina faz muito frio mesmo, não faz não? Então, dois pesos e 2 medidas. Por exemplo, chega no inverno, é frio de morrer. Chega no calor, tu morre para viver, entendeu? Porque é muito quente. Porque Joinville, principalmente, a cidade norte, ela é cercada pelas montanhas que até chegar no Paraná, né? Então, essa massa de ar vem, bate nas montanhas e retorna pro litoral. Então, é muito calor, cara. É muito quente, aquele calor úmido, que qualquer movimento que você faz a mais, você já tá suando. Então, é bem quente. Ela tem Você mora em Florianópolis?
Hoje? Não, moro em São Não, moro em São Paulo. Moro em São Paulo. Eu já tô fazendo você mudar de volta lá para Santa Catarina. Mas eu vou mudar daqui uns 10 anos. Aí tu pode me ligar e falar, ô, vou aí tu... É que eu ia fazer justamente isso. Eu falei, então eu já tenho onde ficar. Bom, Uma curiosidade, você tem restaurante em São Paulo? Eu não, Deus o livre. Não tenho, não. Então, Cleina, você não pegou o começo, né? Eu sou professor, sou consultor, palestrante, né? E ministro cursos, tanto para instituições como particular. E também eu faço televisão. Agora, nunca fui dono de restaurante, mas sempre fui um consultor muito requisitado. E nessas consultorias que você dá, você precisa de funcionários, de ajudantes, alguma coisa ou não? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes, foi bom tu entrar nesse assunto assim, sabe, porque às vezes você chega para trabalhar, dar uma consultoria no lugar e todo mundo já chega achando que você vai mandar todo mundo embora e vai contratar as duas pessoas, né? E eu aprendi com uns anos de trabalho que todo mundo precisa trabalhar e ninguém precisa ser mandado embora. Então o que eu faço? Eu procuro conversar com todos individualmente e saber se ele está satisfeito no local que ele está trabalhando, da maneira que ele está trabalhando. E quando eu vejo que um está insatisfeito e o outro está insatisfeito em outro lugar, eu procuro readequá-los, entendeu? Então eu dou treinamento, Entendi. readequo eles e coloco eles para fazer o que gostam. E geralmente isso dá muito resultado nas minhas consultorias. Nunca tive, graças a Deus, a infelicidade de ter que trabalhar no lugar e ter que mandar várias pessoas embora, né? Já fiz algumas trocas, né, de pessoal, mas bem assim desconsiderável, viu? Não causou Entendi. impacto não. voltando Obrigada. aqui pro frio. O gaúcho, ele toma chimarrão para espantar um pouquinho o frio e aquecer o peito. Nos dias de frio, o que vocês tomam e comem? É o catarinense. Isso. Sopa, Sopa. sopa de frutos do mar, sopa de camarão, sopa de berbigão, sopa de caranguejo, você toma sopa de tudo. Não tem Tá? uma bebida típica no sul, em Santa Catarina como no sul, por exemplo. É, alguns tomam chimarrão, né? Alguns. Mas o catarinense, ele come sopa, bastante sopa, os caldos, né, que a gente chama, que são caldos, e bebe muito café, cara. O catarinense toma muito café. Na casa do catarinense é uma desfeita se você não aceitar um cafezinho, entendeu? Tá, tem o café catarinense, é bom ou não? Não tem café catarinense. Não se planta café lá. Não, não se planta café. Lá, o Santa Catarina, ele tem uma linha de produção muito grande de arroz, tá? É um estado muito conhecido, muito respeitado por produção de arroz, viu? Certo, certo. Bom, agora pendendo mais pro lado do Joey, qual é uma sobremesa que todo catarinense poderia dizer o seguinte: eu comi quando eu era criança? Sagu. 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 É que nem os gaúchos. Os É. gaúchos. E é os que tem os paranaenses também, sagu. Sagu. É a sobremesa do sul. Aí, Joey. Vai ter que pegar uma receita boa de sagu, hein? Porque assim, ó. E a cuca, Agora, né? A cuca é considerada uma sobremesa, viu? Ela serve tem pro doce cafezinho salgado da que você falou. tarde, ela serve pro cafezinho da tarde, serve pro café da manhã, mas serve também para uma sobremesa, dependendo da cobertura que é colocada nela. Tem a cuca tradicional de farofa, tem a cuca de banana, tem a cuca de uva, tem a cuca de morango. É uma variedade muito grande. Então as pessoas se utilizam, né? Bom, bom, Mas o sagu é campeão na sobremesa. bom. Essa mesma pergunta para um prato principal, essa mesma pergunta que o João fez em relação ao doce, mas com um prato principal, assim, tipo, que nem no Ceará. A minha infância me remete a Baião de Dois, me remete a mucunzá. Então tem, assim, um prato principal que... Tem a tainha. Tainha. Que E é o, a tainha recheada que ele vai mandar pra gente. e o pirão. Então, perfeito. Todo Que, catarinense, assim, tu não vai as conhecer. famílias se reúnem e falam, vamos fazer esse prato. Vamos fazer uma tainha. Ou vamos fazer Exato. pirão, entendeu? Com linguiça.
E aí tem a linguiça, geralmente esse pirão é feito com a linguiça Blumenau, tá? Não que ela seja produzida em Blumenau, mas ela é tradicionalmente conhecida como linguiça Blumenau, artesanal, tá bom? Certo. Entendi, obrigado. Bom. Joey, alguma pergunta, meu filho, aí para o nosso chat? Não, eu fiquei na dúvida se essa cuca doce, ela fica praticamente igual uma tapioca, mais ou menos, assim, serve como se fosse uma tapioca daqui, assim. Não. Não, é um Não, nada a ver? Ela é estilo um pão alto, mais ou menos 4 centímetros de altura, com uma cobertura bem crocante à base de farofa, manteiga e trigo. Essa farofa é feita à base de manteiga, margarina, né? Tem um lugar que usam margarina, tem um lugar que usam banho e tem um lugar que usa manteiga. Mas geralmente é manteiga e trigo, proporções bem parecidas, você vai ver depois na receita. E você faz aquela farofa, depois joga por cima e leva ao forno. Essa farofa depois ela vai, por causa da manteiga, ela vai ficar muito crocante. Então é uma massa assim, meio pão, meio bolo, né? Que é única. E Nego, é o seguinte, você vai se virar para fazer uma cuca para apresentar. Esse daí... E ela é cortada, Joey. Ela não, olha só o que eu vou te falar, ela não pode ser cortada em quadradinhos. Ela tem que ser cortada estilo balãozinho. Como assim? Isso daí eu não entendi. Em triângulos. Botar uma coxinha, triângulo. Tradicionalmente ela é servida em triângulos, não em quadradinhos. Lá E na palma da mão, assim, o tamanho dela? Da palma da mão. Entendi. Padrão. Dá uns 8 centímetros, 7, 8 centímetros de tamanho, né, de uma ponta a outra, né? Mas é assim, ó, campeonato de cuca, se você servir a cuca quadrada em cima de um papel, perde ponto. Não, perde ponto, né? Então, é interessante essas vamos dizer assim, tradições, né? Entendi. Bom, vamos para mais uma pergunta aqui. Olha só, se a gente viajar para o Nordeste, certamente, isso daí acho que até por uma questão da natureza local, né, da vegetação, da própria geografia. Vou procurar um outro lugar, mas sem sol. Tá. Apesar que tá diminuindo, pode falar. Vamos lá. Santa Catarina tem algum tempero típico que se é usado com muita frequência, assim? Falar assim, ó, esse tempero aqui, João, putz, 90% das casas usam. Alfavaca. Alfavaca. Só tem lá. Só tem lá. Ele é bem parecido com manjericão, mas é alfavaca. Eu tenho na minha horta. Aí, aqui. No norte também tem isso, né, o Cleber? Não, mas lá pra gente, a gente conhece, mas a gente utiliza bastante o coentro, lá no Nordeste. Sim. Então, ele é bem conhecido, ele até falei errado, ele não tem o mesmo sabor que o manjericão, ele tem o mesmo sabor que o coentro. Desculpa até. Mas no norte também tem lugar que usa alfavaca, eu já vi. Viu? Certo. Uhum. Mas Santa Catarina alfavaca. Todo mundo tem alfavaca em casa. Tá que nem praga. Eu acho que na tainha recheada não dá para usar ele, tá? Não. E no entreveiro com pinhão, dá para usar ele? Alfavaca? Tá. Na tainha dá se você fizer um vinagrete. Aí fica legal. Porque aí você... Geralmente, tu vai comer na praia. O problema é que se vocês quiserem mostrar isso no Senac, é achar alfavaca aqui em São Paulo. Hein? Não sei se... Eu tenho na minha horta. Então... na horta dela. Então, assim, ó, você pode fazer a tainha recheada com farofa, que eu vou ensinar, que é uma farofa bem rica, com um pouquinho de camarão, bacon e ameixa. E a farinha grossa. Aí, bem rica em gordura, para poder dar sabor, né, ao peixe. E aí você pode fazer para acompanhar um vinagrete tradicional, que é cebola roxa, cebola branca, bastante alfavaca, tomate picadinho, entendeu? Aí bota suco de limão, a mesma quantidade de suco de laranja, se quiser, e um pouquinho de água, aí bota pimenta do reino, sal, né? Essas coisas.
Nas suas redes sociais, eu te encontrei no Insta, né? Você Hã? tem algum canal no YouTube também? Eu tenho um canal no YouTube, mas não é ativado, assim, não faço Ah, nada com ele, porque eu não tenho tempo, entendeu? Eu não sei, eu sou meio analfabeto de internet, sabe? Então, o que acontece? mas lá no seu Insta tá bom o negócio. Tem bastante seguidores. Eu Por tenho 200. exemplo, o tanto de seguidores que você tem é praticamente o tanto de habitantes que São Carlos tem. Ah, obrigado. Eu tenho 245 mil seguidores, mas graças a Deus orgânicos e ativos, né? Então o que acontece? Só que eu não, eu deixo muito, não a desejar, mas eu deixo muito, assim, falho, por não ter conhecimento muito de rede social, de conteúdo, de criar conteúdo, essas coisas todas, né? Porque Você eu sou tem muito. algum vídeo no seu Insta ou no seu canal do YouTube ou algum vídeo que evidencie essa receita da tainha recheada? Ah, não sei. Eu não sei quanto a eles. Por que eu estou perguntando isso? Eu não sei com relação a Cleila e ao Joey. Eu sou muito mais. Eu pego muito mais fácil assistindo, principalmente receita. Eu mal olho o receituário em si. Eu gosto muito de aprender uma receita assistindo um vídeo. Por isso que eu te perguntei. Cuidado, João. Vou te dar um conselho assim de professor, tá bom? Tá. Cuidado para você não virar um profissional youtuber, porque isso, não que você vai criar um canal de YouTube, vai ser youtuber, né? Mas aquele profissional que fica olhando os vídeos e praticando o que aprende no vídeo. 80% do que você vê em vídeos tá errado, né? Que são, A professora Carol também falou isso. porque são, isso não é papo de professor não, isso é verdade. Porque são achismo, a pessoa acha que aquilo ali é o certo. Muitas delas, você olha o vídeo dessa pessoa, mas você não viu nem qual é a condição dessa pessoa de estar ali ensinando, né? Mas você achou interessante, né? Porque essas ferramentas que as pessoas usam hoje para as pessoas se ligarem nos vídeos delas, essas coisas, é isso que me falta. Eu não tenho esse conhecimento. Então, o que eu posto, o que eu publico, são coisas que eu faço em casa, às vezes lá na cozinha do Senac, às vezes lá na escola Lohan, mas só. Eu não crio vídeo específico, eu não tenho ninguém por trás de mim para responder as perguntas do meu Instagram. Tudo eu faço. Eu sou 100% orgânico. Eu participo da minha vida social e da minha vida na internet. Mas eu sinto falta disso hoje, né? Se um tempo atrás eu tivesse um profissional que me orientasse nisso, eu hoje estaria Com muito. certeza você estaria com mais de 1 milhão. Sim. E nunca tive esse âmbito, né? De querer um profissional para cuidar da minha vida pessoal, porque eu acho que vai chegar um momento que eu vou passar mentira para os meus seguidores, entendeu? Entendi. Por exemplo, meus vídeos, se você olhar o vídeo que eu postei ontem, eu postei um ossobuco ontem à noite, né? Aí eu tive vários comentários, cento e poucos comentários e tal. Aí um comentário foi de uma chefe que eu conheço, né? Que virou e falou assim: nossa, você deixou o tutano no ossobuco, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, eu tenho 36 anos de profissão, nunca fiz ossobuco sem tutano. Mas fica o tutano no osso Não, buco. mas ela questionou isso, ela falou, nossa, você deixou o tutano, Eu sou um eu não, estudante eu não faço com tutano. Aí fazendo. aí eu respondi para ela, você desossa, você tira o tutano, né, o osso, né? Porque o ossobuco, ele tem o tutano. E o que eu fiz? Eu pedi que cortasse um pouco mais alto, não estinco mais um pouco mais alto para que eu tivesse o acesso ao tutano lá dentro. Depois você dá uma olhada lá no vídeo, você vai ver eu pegando o tutano, que ficou sensacional. Mas são essas coisas que são esse tipo de pessoas que dão informações erradas nas redes sociais. E infelizmente, não estou te julgando, mas uma pessoa como você que gosta de ouvir receitas, ouve É perigoso. e cria opinião, entendeu? É perigoso. Só cuidado. Muito obrigado pelo conselho. É. Mas a gente fica à Eu vou te passar uma espera. receita de tainha tão simples de se fazer e com algumas técnicas para você obter 100% de qualidade de tempero nela, de finalização, que você vai ver que é muito fácil você ter proteínas saborosas. Por exemplo, É que trabalhar com a proteína peixe
É simples. É simples. Muito mas simples. É difícil. É uma Muito proteína muito simples. delicada. Muito simples. É você ter o conhecimento. Por exemplo, quer ver? Então, vocês três aí, né? João Carlos, Joelson e Cleila. Quer ver? Quanto tempo vocês acham que leva para um peixe ficar assado? Um peixe de 2 quilos. No Assado? forno, no forno, no forno. Forno. Ah, São 20 geralmente minutos. eu asso ele e eu 40 uso. minutos. 40 minutos. Eu digo 40 minutos. Depende do forno, se é um forno profissional ou se é um caseiro, Não, forno caseiro. né? 1 hora. Você, Joey, Isso. Uns 20 minutos. quanto? 20. 20 minutos? Vamos lá, João. 40 minutos. Então, quem se aproximou mais do tempo foi o Joey. Sério? O que acontece? Proteína. Proteína, ela tem um limite de cocção. Ela tem uma quantidade exata de líquido que ela tem que ser mantida. Ela tem tudo isso. Então, quando a gente vai preparar uma proteína, a gente tem que conhecer essa proteína, né? Por exemplo, o peixe. Ele é uma proteína riquíssima em líquidos, né? Tem muita água. Tem muita água, mas infelizmente as pessoas deixam ele assando 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, né? E isso, quando vai comer o peixe, ele tá o quê? Ressecado. Seco. Então, toda vez que você for preparar uma proteína, não precisa daquele negócio de botar papel alumínio em cima de peixe. Coloca papel alumínio em cima e faz um vapor e nada disso. Forno pré-aquecido a 200 graus, lá bacana, forno de casa, porque na hora que você abre você perde bastante temperatura. Então, 200 grauzão lá, pá. Preparou o peixe, está pronto para ir pro forno? Tá pronto. Pum! 18 minutos de forno. Os 18 minutos. Os 12 primeiros, Joel e Cleila, ele vai atingir a temperatura e vai agir como se fosse desidratar. Os 6 últimos minutos a 200 graus, ele vai chegar no ponto interno de temperatura exata. Então, o peixe vai estar assado em 18 minutos. Aí, um conselho que eu dou sempre. Assou 18 minutos, fez os 18 minutos, ou 20 que seja, desliga o forno, deixa o peixinho lá dentro, tá certo? Mais 5, 6 minutos. Não porque ele vai continuar cozinhando, mas ele vai manter em forma de descanso aqueles líquidos. Continua. Não, mas ela não é agressiva mais, né? Tá. Quando você desliga o fogo, a chama, ele começa a cair a temperatura. Então você vai fazer no momento que você joga ele dentro do forno a 200 graus, você cria um ambiente de choque térmico. Pum. A proteína vai reagir, né? Então ela vai começar, quando você entra numa sauna, vamos lá, vamos lembrar. Vamos partir para a sala de aula agora. Quando você entra numa sauna, o que teu corpo faz? Demora uns 3 minutos, ele começa a suar, certo? Sim. Então você está soltando líquido. Abrem, né, e começa a suar. O peixe acontece a mesma coisa. Então, quando os poros abrem, a temperatura começa a penetrar no peixe. Então ela leva, comprovadamente, em torno de 10 minutos para atingir um peixe mais ou menos de 3 centímetros de altura, com posta alta. Ele demora mais ou menos uns 10 minutos para atingir a temperatura interna. Na gente, né, dentro de uma sauna demora muito mais, mas dentro de uma proteína num forno é bem mais agressivo. E quando você atinge os 200 graus, lá, e o forno atingiu os 18 a 20 minutos, que seja, e você desliga ele, essa temperatura começa a cair, certo? Então, o que acontece? O corpo do peixe, a proteína do peixe, ela vai começar a sentir que a temperatura vai ficar agradável. Eu estou falando que o peixe está sentindo, tá, gente? Então, ela começa a falar assim, desligou o fogo, pô, tava tão bom o forno, mas agora eu vou soltar meus líquidos. Aí ela fala, preciso de calor. Só que quando ela começa a soltar o líquido, ela fala, ixi, não tem calor. Aí o líquido vai falar, ô, bobona, vou ficar aqui dentro, não vou sair. Então, vai manter o líquido. E na hora que você vai comer esse peixe, né, 6 minutos depois, que seja, quando você vai cortar ele, você vai ver, é uma experiência, assim, vamos dizer assim, de realização profissional muito grande, porque você vai ver aquela proteína que você demorou bem pouco tempo para passar, mas totalmente assada, suculenta,
cheia de líquidos, sabores, né? Tudo isso está preservado ali dentro da proteína. E é isso que eu vou ensinar vocês na hora que vocês forem fazer a tainha de vocês. Proteína recheada. Bacana. E Guto, tá. só fazendo a seguinte observação. O Meet já nos notificou aqui que nós temos mais 10 minutos. 8 minutos agora. O Joey, você quer fazer alguma pergunta? Eu estava entendendo, entrando nessa história, que tipo, seria como se fosse a selagem de uma carne. Esse choque térmico no peixe no forno. Porque antes, tipo, não pode cortar a carne para não sair o suco dela. Igual o líquido do peixe. Ó, vou dar uma dica para vocês, assim, de milhões. Toda vez que vocês forem temperar proteína, vocês vão usar gordura e vocês vão fazer uma base de salmoura. O que é base de salmoura? Açúcar e sal. Proporções iguais. Ou quem tem alguma rejeição um pouco mais de açúcar, coloca 70% de sal e 30% de açúcar nessa mistura. Então, o que acontece? Quando você... vamos voltar lá no passado dos primitivos, dos homens da caverna. Eles preservavam as proteínas que caçavam de que maneira? Salgando ela no mar e colocando elas para secar. Ou, de alguma maneira, em alguma gordura da própria da caça, correto? Certo. Só que, quando vocês vão num lugar comer alguma coisa, uma proteína alta que seja, muitas das vezes vocês cortam essa proteína e sentem um sabor externo, mas não tem sabor nenhum internamente, correto? Certo. Sim. É que o tempero não atingiu o núcleo do... E por que não? Que você não marinou? Não marinou, não... Marinar. Hã? O que você chama marinar? Deixar Pegar no um compartimento tempero? com líquido, com temperado e mergulhar ela ali. Não é isso, marinar? Muitas das vezes sim, e a maioria das vezes não. Então, hoje, se vocês quiserem fazer um teste de hoje para amanhã, tá lançado o desafio. Peguem uma proteína que vocês tenham aí, frango, carne ou peixe, coloquem azeite nela, gordura, tá certo? Não tem azeite, pode ser o óleo mesmo. E um temperinho desse que eu falei de sal e açúcar. 70% de sal, 30% de açúcar. Misturem bem, quiser botar uma pimentinha do reino, pode botar. Fazem o tempero, coloquem dentro de um saquinho, mais nada. Fechem e deixem pelo menos 12 horas na geladeira, tá certo? Amanhã vocês vão pegar essa carne, ou a proteína que for, e vão grelhar ela numa assadeira, numa saltese, né, uma frigideira. Vão grelhar. Grelhar, ou cozinhar, ou fritar, fazer o preparo que vocês quiserem. E depois vocês vão provar essa carne lá no meio, e vocês vão me dizer e falar assim, porra, chefe, tá com sabor aqui dentro. Por quê? Vamos lá para Cleila, que é a moça do nosso grupo. Cleila, quando você tá com a pele seca, o que você passa na pele para hidratar? Um creme hidratante. Ele é a base de quê? Nunca parei para analisar. Não sei. Gordura. Gordura? Gordura, é isso. Então, a tua pele chupa essa gordura, correto? Esse hidratante, certo? Correto. Hidrata a tua pele, correto? Sim. Então, por que tu acha que a carne de boi é diferente? Vai chupar a gordura. Vai com aquele chupar a saborzinho. E vai levar o tempero até o centro dessa proteína. Mas tem que ser dentro da geladeira e por 12 horas? No mínimo 8 horas, 6 a 8 horas. Porque, assim, quando falam, tempera antes, eu tenho a impressão, já me disseram, o sal desidrata. Não. Nossa, então, vocês já ouviram falar muito que para amaciar a carne, você tem que usar casca de abacaxi, amaciante composto, né, essas coisas. Mas se você pegar um amaciante daquele que vocês compram no mercado e olhar a base dele, é sal e açúcar. Então, usem a cabeça, inteligência. Você tem em casa o amaciante natural da sua proteína, que é sal e açúcar. O que acontece? Existe uma briga. O sal quer desidratar e o açúcar quer te hidratar. O sal quer desidratar e o açúcar quer hidratar. Automaticamente, você consegue quebrar as fibras dessa carne. João, quando você estava desidratado por alguma diarreia, alguma coisa, tua mãe fez o quê? Soro caseiro. O que é a composição do soro caseiro? Água e açúcar.
sal e açúcar. Água, sal e açúcar. Então, João, você se recompôs, você manteve esse líquido dentro de você, não foi? Sim. A proteína não é diferente, porque as pessoas tratam proteína como proteína, né? Nós somos proteína, nós somos parte de proteína, então nós temos que dar. Eu vou fazer isso hoje. Eu comprei, antes de me reunir aqui com vocês, eu comprei 3 quilos de peito de frango e vou fazer. Espere ele alto. Deixe Sim, o peitão assim, grosso. alto, coloque o azeite, primeiro o azeite, depois o sal e o açúcar, coloque num saquinho plástico e deixe na geladeira e amanhã tu faça teu peito. Vai acontecer duas coisas. Primeiro, um vai estar saboroso internamente e outra, vai ficar hiper suculento. Hiper suculento. Tá bom? Pra fazer um estrogonofe com esse peito que eu usei essa técnica, fica bom também ou não? Fica bom também. Você vai comer teu estrogonofe e o pedacinho do frango lá na hora que você mastigar vai te dar o sabor, lógico, do creme, né, que você vai estar exposto, que é creme de leite, essas coisas, mas dentro você vai sentir o sabor do que você conduziu para dentro da sua proteína, entendeu? Bom. Cleiton, você quer fazer algum comentário final aí? Porque Temos os 2 minutos. estão se esvaindo. Não, já esclareci minhas dúvidas. Obrigada. Jeff, a gente te agradece do fundo do coração. Foi muito proveitoso esse tempo que a gente passou, ainda que muito pouquinho. A gente com certeza ficaria muito tempo conversando aqui, extraindo esse seu conhecimento. Prazer foi. Mas eu agradeço do fundo do coração, em nome do meu grupo, que é a região sul, e também em nome do Senac São Carlos. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês. Desejo muito sucesso para vocês, desejo muitas realizações e se precisarem de mim novamente, estou à disposição, tá bom? Muito obrigado. Eu te mando o e-mail para que o senhor possa nos enviar a receita, tanto da tainha recheada quanto do entreveiro com pinhão, para a gente reproduzir aqui. Manda tá e da cuca. E da cuca. Tá joia. A cuca. Tá bom? Obrigado, viu? Grande abraço para vocês. Valeu, obrigado, chefe. Obrigado. Tchau. Tchau.